qualquer influência maligna, Pai. Livra, Senhor, de todo o perigo, Deus. Amém, Jesus. E guarda, Senhor, e leva-os, Senhor, ao caminho, Senhor, que só Tu tem para cada um deles, Senhor. Amém, Abençoa, Deus, o ministério infantil, Abençoa, Senhor. Eu te peço, Pai, te agradeço em nome de de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Amém? Ih, não gostei não. Tá tudo bem com vocês? Então tá bom. Se está tudo bem, tá bom. Vamos abrir a palavra? Oséias, quero ver quem vai achar. Oséias, capítulo 6. Só quem é bom de Bíblia que acha essa. Não vale colar no telão não, hein? Oséias, capítulo 6, versículo 1. A palavra diz assim, vamos até o 3, né? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa palavra, por essa palavra que Tu tem nos dado, Senhor. E a nossa certeza, Senhor, é que essa palavra não é nossa. Ela vem direto do Teu trono. E, Senhor, por isso nós colocamos isso diante de Ti, Senhor, para que Tu venha falar a cada coração aqui nessa noite, Pai. Não porque eu estou pregando, mas é porque o Teu Santo Espírito vai falar com cada vida, Senhor. Espírito Santo, nós Te pedimos a Tua ajuda aqui nessa noite, porque a Tua promessa era e ainda é que Tu nos ensinaria todas as coisas. Então nós Te pedimos essa noite aqui, que Tu venha por misericórdia nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Fazer com que a nossa mente seja tocada de tal forma que haja uma transformação, Senhor, pela renovação da nossa mente. Porque, Senhor, nós queremos e nós Te pedimos que Tu tenha misericórdia de nós e nos permita, Senhor, encontrar e saber qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Fala com o Teu povo nessa noite, Senhor. Não deixe o homem falar nada de si mesmo não, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito tenha total poder, total controle de cada palavra, de cada gesto, Senhor. E que essa palavra seja como um bálsamo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Quem já ouviu falar daquela expressão bálsamo de Gileade? Já ouviu? E às vezes a gente fala algumas coisas e a gente não sabe de onde está vindo, né? Por que essa expressão? Por que a gente fala isso? Porque bálsamo de Gileade, quando a gente fala, geralmente a gente pressupõe que é algo que é refrigerador, que nos lava, nos limpa, nos abençoa. Mas se você for ler o texto de Oséias, a gente precisa entender que quando eu tenho que interpretar um texto, eu tenho que ler um pouco antes e um pouco depois, né? Nós lemos Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Então, se você for ler no versículo 5, você vai ver o que realmente está acontecendo naquela hora. Oséias era um profeta de Deus que vivia em Israel, mas ele vivia num meio onde Israel estava totalmente perdida.
ao ponto de Israel chegar a se distanciar do Deus dele. Olha, era um povo de Deus, era um povo que andava com o Senhor, mas ele se distanciou de tal forma de Deus, que Deus disse que não ia mais abençoar Israel. Você imagina um negócio desse? E nessa hora, Deus então usa esse profeta, Oséias, que você, quando for pesquisar, você vai ver que Oséias é da mesma raiz de Yeshua, Jesus, é a mesma raiz, é a mesma. E aí Oséias, coitado, ele é usado para mostrar para o povo qual era a misericórdia que Deus queria fazer com Israel. Deus olha para Oséias e diz assim: Oséias, vai lá no prostíbulo e tira aquela mulher prostituta de lá e trata dela, cuida dela, e ela vai ser a sua mulher. Você vai se casar com ela e ela vai ser a sua mulher. Você imagina se Deus fala isso com você? Que coisa esquisita, né? Mas por que, Deus? A primeira coisa que você ia perguntar: por que eu tenho que fazer isso? Se tem tanta mulher que eu posso me casar, tanta mulher que tem uma vida direita, e você só vai me pedir para eu casar com uma prostituta? E aí Deus, ele não fez isso. Oséias não perguntou por quê. Simplesmente ele ouviu a voz de Deus e foi lá em busca daquela mulher. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu aprendo, irmãos: você quer ser um profeta de Deus? Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não dá para você ser um servo de Deus ou uma serva de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, sem conhecer a voz do seu Senhor. Adonai é o meu Senhor. Será que é? Será que Deus tem sido o seu Senhor? Tem sido o nosso Senhor? Irmãos, Deus quer que você seja abençoado, é claro que Ele quer, mas Ele quer primeiro que você o obedeça. E muitas vezes, obedecer à voz de Deus vai contrariar totalmente a vontade nossa, a minha vontade. Porque se eu fosse Oséias, eu não teria a mínima vontade de ir lá no prostíbulo, tirar uma prostituta de lá e torná-la minha esposa. Mas Oséias, sabendo a quem ele servia, Oséias deixa o seu orgulho de lado, deixa a sua vontade de lado e vai lá atrás daquela que ele mandou buscar. Ele tira a mulher de lá, em meio a uma sociedade totalmente corrompida, trata da mulher, cuida dela, torna uma mulher direita, casa-se com ela. Passa algum tempo, o que acontece? Ela volta ao prostíbulo novamente. Ela larga Oséias e vai para o prostíbulo, e Deus manda ele buscá-la de volta. Por que Deus estava fazendo isso, irmãos? Porque Deus queria mostrar para Israel que ele era o noivo, e Israel estava sendo como uma prostituta, estava se prostituindo com ídolos, estava se prostituindo com deuses que não eram o verdadeiro, o que ele tinha aprendido a adorar. Eles estavam adorando deuses que não tinham poder algum. E Deus disse assim: olha, eu quero que você, Oséias, mostre para esse povo o que eu vou fazer com Israel. Apesar de Israel estar sendo desse jeito comigo, eles vão passar por dificuldades, vão passar por problemas, mas eu, o Senhor, trarei Israel de volta para mim. Sabe o que Deus está falando conosco aqui nessa noite, irmãos? Que nós precisamos entender qual é o momento de Deus para nós. Nós estamos vivendo um momento onde a sociedade está corrompida. A sociedade não consegue mais ouvir a verdadeira voz de Deus. Eles escutam ruídos, achando que é Deus que está falando, mas na verdade Deus não está falando. Deus está dizendo para eles: vocês estão sofrendo porque vocês se afastaram de mim. E Deus às vezes levanta alguns profetas para falar essa verdade para nós.
Se tivesse que colocar um título, né? Hoje seria o título: o chamado ao arrependimento e à restauração por meio do Senhor. Arrependimento e restauração. Deus está mudando, sabe, a nossa definição de evangelho. Uma coisa é você ser evangélico, outra coisa é você ser filho de Deus, andar segundo a vontade de Deus, andar segundo aquilo que Deus quer que você faça. Israel naquele momento ali estava vivendo uma vida fora da vontade do Senhor. E aí Oséias, levantado por Deus, começa a discursar isso: vinde e voltemos ao Senhor, venham. Hoje o mesmo discurso está sendo feito para nós aqui hoje, e está sendo feito lá fora também. Venham e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele curará a ferida. Às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da nossa vida, se esqueceu de nós, mas muito pelo contrário, né? Você se lembra quando alguém machucava, né? Eu lembro disso porque naquela época doía pra caramba. Hoje não dói tanto, mas antigamente doía demais. Quando eu machucava a minha perna, eu ia para minha mãe, a primeira coisa que ela pegava era mertiolate, não era? De verdade, por isso que eu estou falando que doía. Ela botava aquele mertiolate, Deus o livre, mas doía mais do que o machucado. Hoje em dia tu bota mertiolate, não acontece nada, né? Aí vinha esse ditado aí: o que arde, cura, o que aperta, segura. Não era isso? Deus é a mesma coisa conosco. Quando Ele vê que você... Por que eu machucava? Por que eu machucava, irmãos? Exatamente. Por que eu machucava? Ela falava assim: não faz. Ela virava as costas, eu ia lá, fazia. Aí machucava. Aí voltava com aquela cara, né? Aí o que ela falava para mim? Eu não te falei? Deus para nós é um pai, né? Nós hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. Deus para nós é um pai, mas Ele é um pai que cuida dos seus filhos. E Ele amava e ama Israel até hoje. Só que Israel nesse momento tinha se desviado totalmente da presença de Deus, não queria mais ouvir a voz de Deus. E muitas vezes o pai ou a mãe deixa o filho quebrar a cara, cair mesmo de cara, machucar, para que ele possa experimentar a dor que é estar longe da presença do Pai. Nós sabemos aquela história do filho pródigo, que ele tinha tudo com o pai, tinha dinheiro, tinha segurança, tinha teto, tinha uma cama, tinha comida, mas mesmo assim ele quis ir embora da presença de Deus. Pai, me dê toda a minha herança, minha parte da herança, porque eu vou embora. Eu quero aproveitar a minha vida. Irmãos, quantos que nós conhecemos hoje que estão pensando da mesma forma? Eu não quero viver esse evangelho. Esse evangelho onde eu tenho que ser disciplinado. Esse evangelho onde eu tenho que passar por uma dura, às vezes, de Deus, do meu pai. Eu não quero esse evangelho. O mundo não quer ouvir isso de Deus. Só que isso é necessário muitas vezes. E às vezes quando a gente não quer ouvir, Deus permite. Vai lá então. Vai lá, fica longe. A gente que faz tratamento, né, espiritual, quando a gente vai fazer um aconselhamento, quando a gente vai fazer uma quebra de maldição, a gente vê o quanto as pessoas quebram a cara. Quanta gente quebra a cara porque não quer ouvir a voz de Deus. Olha que loucura, irmão. Para pensar, o único que conhece o nosso futuro, o único que sabe o que vai acontecer conosco, é o único que pode nos dizer aonde desviar dos buracos. Muitas vezes nós não queremos ouvir. Mas essa noite Deus está aqui como um verdadeiro Pai. E se essa palavra está sendo dita para nós novamente, eu e você precisamos encarar que Deus está nos dando mais uma chance.
de acertar no caminho, ouvir a voz do Pai e seguir aquilo que Ele está nos ensinando. Agir totalmente diferente como o mundo age. Agir totalmente diferente como Israel agiu naquela época. Israel se desviou de tal forma que Deus precisou levantar um profeta para dizer para eles: vocês não entenderam nada do que eu estava dizendo para vocês. Existe algo, irmão, nessa palavra, nós não vamos alongar muito, mas existe algo nessa palavra que é tremendo. Sabe o que é? O verdadeiro amor de Deus sobre nós. Deus te ama. E Ele te ama de tal forma que Ele está dizendo para você nessa noite: cuida para que você não caia. Olha onde você está andando, o que você está escutando. Eu às vezes costumo falar com algumas pessoas que a gente precisa tomar cuidado até com o que a gente escuta. Porque às vezes vem vozes que se parecem muito com vozes do Senhor. Ah, esse cara é evangélico, é um pastor abençoado. Mas eu já vi muitos que levaram pessoas para a perdição e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Então a gente tem que se basear numa única voz. A voz de Deus. Porque homens são falhos. Eu posso falhar. Eu posso errar naquilo que eu digo. Mas Deus nunca erra. E aonde está a voz de Deus? Você pode perguntar assim: aonde está a voz de Deus? Na palavra dele. Se você conhece a palavra de Deus, nenhum lobo vai te enganar com pele de cordeiro. Nenhum. Mas tem muita gente sendo enganada. Por quê? Porque querem facilidade. Não é isso? Um evangelho fácil. Um evangelho que não requer esforço, que não requer dedicação, que não requer nada de nós. Eu só venho, escuto uma palavra, mas eu não mudo de vida, eu não mudo de situação, eu não quero saber de nada. Israel estava assim. Apesar deles conhecerem o Deus que eles serviam, eles não queriam mais ter o esforço de se colocar na presença de Deus. Preste atenção numa coisa, irmãos. Deus muda? Deus não muda, está lá em Efésios. Eu, o Senhor, não mudo. Está escrito lá, você pode procurar. Efésios não, Malaquias. Malaquias 1. Eu, o Senhor, não mudo. Então preste atenção, é como se fosse assim, ó. A mão de Deus está aqui. Você acha que Deus vai arredar o pé daqui? Hã? Não vai, irmão. Ele está aqui. Quem quer ser abençoado tem que fazer o quê? Se colocar debaixo da mão dele. Aí você vai ser abençoado. Agora, se eu não consigo mais ouvir a sã doutrina, não é isso que está acontecendo? A Bíblia fala que chegariam dias onde as pessoas teriam comichões nos ouvidos e não ouviriam mais a sã doutrina. O que quer dizer sã? Sadia. A sadia doutrina, a boa doutrina da palavra. As pessoas não gostariam mais de ouvir isso. Isso está acontecendo, irmão. E as igrejas, para não entrar em conflito com os seus visitantes, começa a modificar a doutrina da sã doutrina. E aí o que era sã doutrina passa a não ser mais tão sã, porque passa a acolher o pecador, o pecado, acolher o pecado. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele tem pregado a verdadeira doutrina. Tem pessoas que estão pregando a verdadeira doutrina. A sã doutrina está sendo pregada. Mas para que eu viva essa sã doutrina, eu preciso me dedicar. Eu preciso me esforçar. E o que é fazer isso? Orar, é jejuar, é buscar a face de Deus, é estar na presença dEle, é ler a sua palavra,
é conhecer os mandamentos de Deus. Todo judeu, aos 13 anos de idade, ele já conhecia toda a Torá. Toda, de cor e salteado. Mas o que adiantou isso? Tem gente que conhece a palavra de capa a capa. Você pergunta o versículo, ela te fala na hora. Quantas vezes eu fui evangelizar na rua e chegava perto de um mendigo, a minha surpresa, eu começava a falar um versículo e ele terminava. Eu falava outro versículo e ele terminava o versículo. Eu falava outro, ele terminava. Mas o que esse homem que conhece tanto a palavra está fazendo na rua? Sabe por quê, irmãos? Que ele estava na rua? Porque ele não quis se esforçar para buscar a face de Deus. Existe a influência maligna? É claro que existe. Muita. Mas se eu não entro na conversa do diabo, porque é assim, você viu o que ele fez lá com Eva, né? Eva, por que você não come esse fruto? Ele jogou uma ideia, não jogou? Quem que caiu? Foi o diabo que forçou ela a cair? Ou ela que aceitou? Ela aceitou. Então, às vezes a gente coloca muito a culpa no diabo. Não, o diabo está fazendo isso comigo, o diabo está fazendo isso comigo. O diabo pode estar te sugestionando, mas quem aceita a sugestão dele somos eu e você. Nesse momento Israel estava aceitando tudo que o diabo estava lançando ali. E o Senhor estava rejeitando Israel. Não quero mais ouvir a tua oração, não quero mais. Não quero mais. Você pode orar o quanto você quiser, mas eu não vou te ouvir. Isso é muito triste, irmãos. Você orar e Deus não te ouvir. Você querer, né? A gente querer a presença de Deus, mas Deus falou assim, não, enquanto você não voltar lá, aonde você caiu, e recuperar tudo de lá para cá, eu não falo mais com você. É triste. E esse momento estava acontecendo aqui. Mas Deus tem sempre misericórdia de nós. Davi, certa vez, fez um censo que Deus não havia mandado ele fazer. E ele foi lá e fez. Aí Deus envia um profeta para falar com Davi. Davi, escolhe. Ou você vai cair na mão do Deus vivo, ou você vai cair na mão dos seus inimigos. O que você escolhe? Uma das coisas vai acontecer. Aí Davi diz assim, eu escolho cair na mão do Deus vivo, porque Ele ainda pode ter misericórdia de mim. Os inimigos não têm misericórdia de nós. Então, irmão, hoje é tempo de esperança. Deus está dizendo para nós, olha, eu estou te dando mais uma chance de você escolher a mim e não os seus inimigos. Eu estou dizendo para você, olha, larga todo o seu achismo, larga todo o seu conceito humano e começa de novo a voltar a me buscar como eu acho que você deve buscar. Não é como você acha que você tem que buscar. É como eu acho que você tem que buscar. Deus está falando isso para nós, irmãos. E aí Davi escolheu Deus. Na mesma hora ele viu um anjo enorme descendo sobre Jerusalém, com uma espada enorme, matando um monte de gente. Davi então se rasga, se cobre de cinza e pede misericórdia ao Senhor. E o Senhor atende a oração de Davi. E Davi então vai lá e vai fazer um sacrifício. E ele fala com uma pessoa lá que tinha umas vacas do lado assim. Quanto que você me pede para essas vacas? Eu preciso dessas vacas para fazer um sacrifício a Deus. Aí o dono das vaquinhas disse assim, não, senhor, o rei, não vou te cobrar nada. Pode pegar quantas vacas o senhor quiser. Aí Davi diz assim, não, senhor, eu não farei nada ao meu Deus que não me custe esforço. Às vezes até
Dinheiro. Esse momento ali foi onde surgiu a oferta de reparação. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos, às vezes, pegar o nosso dinheirinho suado mesmo e dizer para Deus assim: Senhor, onde que eu errei? E o que eu tenho que fazer? Paga. Teve um tempo atrás aí que eu tinha feito uma burrada. Não vou falar qual foi a burrada, mas eu fiz uma burrada. Fiz uma besteira. E essa besteira, eu comecei a perceber que o diabo estava usando para tocar nas minhas finanças. Eu fui orar e pedi ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer para estancar esse toque de Satanás na minha vida? Aí ele falou assim para mim: dá uma oferta de tanto. Se Deus fala isso com você, o que você faz? Hã? Você sabe que eu nos primeiros dias, assim, primeiros 2 dias, eu fiquei em dúvida. Isso é coisa da minha cabeça. E olha, sou pastor, estou há tantos anos trabalhando com batalha espiritual. Satanás ainda enfiou uma mensagem na minha cabeça dizendo: será que isso é de Deus mesmo? Não brinque com Satanás, irmão. Você está achando que Satanás está brincando de ser Satanás? Ele não está brincando, não. Você acha que ele não está atacando a nossa igreja? Você acha que não? Ou a gente reage segundo a palavra, ou nós não vamos resistir. Vocês não entenderam isso ainda não? Essa palavra hoje aqui é para que a gente entenda que Deus está dando uma chance da gente voltar para a presença dEle. Deus está falando com essa igreja hoje. Não falou só com o pastor aqui não, está falando com todos, porque aqui há um corpo. O corpo não sou só eu não, irmão. O corpo somos eu e vocês. E Deus está falando com cada um de nós aqui hoje. Por que você não faz uma pergunta para Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A questão não é se Deus vai responder. A questão é se eu vou querer acatar aquilo que Ele vai falar comigo. Porque eu fiquei 2 dias relutando. Sabe o que aconteceu nesses 2 dias? Eu perdi R$1.000 em 2 dias. Porque eu fiquei relutando. Na hora que eu falei, que eu peguei o que Ele me mandou dar, eu dei. Acabou. Cortou como se fosse uma faca. Mas eu não perdi? Você está esperando perder mais o quê? Hoje é dia de arrependimento e restauração. Vinde e tornemos ao Senhor. A luta que a gente está passando, que a gente passa, irmão, preste atenção numa coisa. Não é ação de Satanás, é permissão de Deus. As lutas, quando elas chegam até nós, é como se fosse a febre para o corpo. Você entende? O corpo está doente, às vezes, e dá aquela febre, né? Para quê? Para mostrar que tem alguma coisa errada no corpo. Só que a gente costuma fazer uma coisa que todo mundo faz. Quando você está com febre, o que você toma? Antitérmico, não é? Não, antitérmico. Aí ao invés de curar, a febre baixa, mas o problema está lá, continua. Aí daqui a pouco volta de novo, dá outra febre. Aí você toma um antitérmico e melhora, você, não, melhorei, vou embora, vou trabalhar. Ao invés de procurar um médico, fazer um exame e ver o que está causando aquela febre. Sabe o que Deus está mostrando para nós hoje? Que Ele permitiu que nós fôssemos despedaçados, para que a gente acordasse e perguntasse para Ele: Senhor, aonde eu errei?
Eu sei que, às vezes, ser cortado, ser machucado, dói. Mas se eu for cortado pelas mãos de Deus, pode ter certeza, irmãos, vai doer, mas vai ser Ele que vai sarar a nossa ferida e nunca mais vai doer de novo. Nunca mais. Sabe o que interessa para nós? Eu não quero saber, irmão, se nós hoje temos pouca gente ou muita gente. Eu quero saber se hoje nós temos uma igreja sarada, que busca a Deus em integridade, que busca a Deus com santidade. Não importa a luta que eu passe, não importa o problema que eu esteja vivendo, mas eu vou ser fiel ao Senhor até o final. É esse o intuito de que Deus às vezes nos faz passar por problemas que nos despedaçam. Ele nos despedaçou e nos sarará. A certeza daquele homem, do profeta de Deus era: você está passando por isso, mas se você voltar ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai sarar a sua ferida. Enquanto a gente não fizer isso, voltar ao Senhor, aquela ferida vai continuar doendo em nós. Esse é o problema. E eu agora não estou falando só de coisas espirituais, não. Eu estou falando de coisas que você viveu na sua vida até o dia de hoje. Tem coisas que nós vivemos até o dia de hoje que nos ferem, que nos machucam, que nos trazem dor, que nós às vezes pensamos assim: eu não quero nem falar nesse assunto. Não é isso? Ou é só comigo? Tem. Só que não falar no assunto não vai resolver nada, absolutamente nada. Você vê quando a gente passa por um seminário de cura interior. Quando a pessoa resolve falar, a cura vem. Mas você pensa que o diabo desiste? Não, ele não vai desistir nunca de nós. Nós estamos aqui hoje vivendo um momento de ceia do Senhor. A ceia do Senhor é justamente arrependimento e restauração em Cristo Jesus. Ele nos trouxe essa bênção para vivermos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só o pastor Emanuel, irmãos. O corpo de Cristo é cada um de nós. E nós precisamos sentir isso no nosso corpo. Eu sou parte do corpo de Cristo. E Jesus age em mim de tal forma que eu não consigo mais me manter calado diante do meu pecado. Eu preciso confessar para Deus. A vitória está aí. Senhor, eu fiz isso, Senhor. Eu agi dessa forma, eu andei errado. Mas eu hoje, Senhor, estou entendendo que para eu ser curado, eu preciso falar contigo, Senhor. Eu preciso te dizer quem eu realmente sou. Ah, mas, Senhor, eu sou muito ruim. Eu tenho muito pecado. Você acha que Jesus já não sabe quantos pecados você tem? Ele só precisa que você fale para Ele. Vinde e tornemos ao Senhor. Na hora que eu estava meditando sobre essa palavra, aí eu parei um instante e fui orar. E aí, como Ele sempre me disse, que todas as vezes que eu estivesse em aperto, eu poderia ir lá no meu lugar secreto com Ele. Eu fui lá. E hoje eu encontrei de novo com meu pai. Eu encontrei de novo com meu pai. Mas sabe que engraçado? Hoje eu não era adulto. Hoje eu era criança. Por que será, né? Sabe por quê? Porque as crianças às vezes são mais sinceras do que os adultos. As
As crianças às vezes falam coisas que a gente nem imagina que elas vão falar e elas falam. O que Deus quer de nós, irmãos, Ele sabe que você é adulto, Ele sabe que você tem a sua vida particular, mas Ele quer que você seja como uma criança que entrega tudo para Ele, confiando que Ele é o teu Pai e que Ele vai resolver os seus problemas, por mais difícil que possa parecer nesse momento agora. O Sozo tem esse poder de você chegar e ter um lugar secreto com Deus, onde você pode ir lá a qualquer hora, a qualquer momento, Ele vai estar lá te esperando. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Vamos lá de novo, lá naquela região onde a paz impera, onde o Espírito Santo governa, aonde Ele traz a paz, a solução para o seu problema. É lá que Ele está te esperando. Não é nesse caos que a gente vive aqui todo dia, irmãos. O mundo é um caos todos os dias, todos os dias. Essa não é a sua realidade. A sua realidade é sobrenatural. É lá onde Deus está te esperando, lá no lugar secreto. Deus está querendo que você volte para lá, que você entenda que Ele tem o melhor para você. No versículo 2 ele está dizendo assim, ó: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. O Oséias está falando com o povo e dizendo para ele coisas que nem existiam ainda. Oséias está falando de uma pessoa que nem existia fisicamente naquele momento. Mas ele estava dizendo assim, ó: se você voltar ao Senhor, Ele vai te dar uma esperança tão grande, tão forte, que você nunca mais vai se esquecer daquele que você vai conhecer. E esse é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava fazendo alusão ao que ia acontecer com Jesus. Jesus ia ser preso por causa de nós, ia passar 2 dias e no terceiro dia Ele ressuscitaria. E Ele está dizendo a mesma coisa para nós hoje. Ele está dizendo assim: meu filho, será que você esqueceu? Minha filha, será que você esqueceu quem é o teu Senhor? Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e ainda vive, está no meio de nós. Não olhem para as circunstâncias, mas olhem para aquele que é o autor e consumador da sua fé, chamado Jesus, Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, o enviado de Deus, o Salvador. Ele está aqui hoje, irmão. Ele está tentando falar com você, e está tentando dizer para você: vinde, volte para a presença de Deus, e lá Deus vai te dar esperança de um futuro melhor. Às vezes a gente olha, né? Eu olho para as minhas filhas, eu olho para a Elise, a menorzinha, e às vezes a gente fica meio apreensivo, né? O que vai ser? Como que eu vou cuidar dela? E aí, esses dias a minha esposa, ela, usada pelo Espírito Santo, ela virou para mim e falou assim: você lembra o que o Espírito Santo falou comigo quando eu nem tinha a Emanuele ainda? Porque Geise ficava numa preocupação, dizendo assim: como é que eu vou ter filho? Como é que elas vão chegar na faculdade? Como é que vai ser? E aí o Senhor virou para ela e falou assim: você pode ficar tranquila, que delas eu cuido. Aí o Senhor me fez lembrar isso hoje, essa semana de novo. Porque a gente é humano, né? Às vezes a gente é suscetível a essas coisas, escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. E às vezes Deus vai usar uma pessoa para falar contigo assim, ó: lembra do que eu já fiz na sua vida. Lembra que você hoje está sendo
colocado aqui nesse lugar para ouvir essa palavra, porque eu estou falando com você, lembra? Se eu fiz o que eu fiz com meu filho por causa de você, lembra do meu amor pela sua vida. Ele nos dá uma garantia que vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus. Ele vai dizer para nós, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. O choro pode durar uma noite inteira, Guilherme, mas a alegria vem pela manhã, Jonathan. Deus nos dá a certeza que nele há uma alegria esperando por nós. Nada que o inimigo possa fazer pode suplantar a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Nada! O diabo não tem poder nenhum, você entende? Se eu estiver debaixo da mão de Deus, ele não tem como fazer nada contra mim. Mas se eu estiver debaixo das mãos de Deus, Deus nessa noite está falando conosco, olha, se existe alguma coisa para você fazer, é se arrepender dos seus pecados, porque a resposta de Deus a um coração arrependido é que Ele nos dá a restauração completa. Ele traz a bênção completa. Deus não dá coisa pela metade, Deus não dá alguma coisa só, mas Ele dá tudo. Para aquele que tem um coração arrependido, que se entrega de verdade ao Senhor. Ele entende os nossos desejos, Ele entende a nossa ansiedade, Ele entende os nossos questionamentos, mas Ele está dizendo para você e para mim nessa noite, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Ah, mas está tão difícil, pastor. Está difícil, está difícil. Mas nós não podemos caminhar por aquilo que nós vemos. Nós temos que caminhar por aquilo que nós cremos. É isso que muda a história. Então hoje o Senhor está te convidando a ser uma igreja que crê de verdade. Não é aquela que acredita porque viu, mas é aquela que crê mesmo não vendo nada. Essa é a igreja verdadeira. Porque o que vai fazer chegar à realidade os nossos desejos é quando nós cremos, mesmo sem ver nada. É isso que vai mudar o caminho. É isso que vai mudar a história. Deus hoje está falando com você e comigo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. E Ele diz que Ele não é homem para mentir. E Ele também não é criança para voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Quando Ele abriu essas portas aqui, foi porque Ele abriu. Não foi porque o pastor Emanuel quis abrir, porque vocês quiseram abrir, mas Ele abriu. Você entende isso? E Deus vai fazer. Deus vai continuar fazendo. Até a hora que Ele dizer assim, não dá mais. Mas Deus está mostrando para nós. É hora de você exercer a fé. A fé, ela não vem porque você está ouvindo conversa fiada. A fé não vem porque você está vendo alguma coisa. A fé só chega até você quando você ouve a palavra de Deus. Hoje está sendo pregado mais uma vez a palavra de Deus para você. Ninguém aqui está te prometendo nada. Eu só te prometo aquilo que está escrito na palavra de Deus. O Senhor está dizendo, então, vinde, se arrependa, volte-se para mim. Quem sabe ainda há esperança? Quem sabe, se você se colocar
na posição de filho, arrependido, a mesma ressurreição que eu exerci sobre Jesus, eu posso exercer por aquilo que está morto em você. Deus é um Deus de vida, Sininha. Não é um Deus de morte, Giane. Deus quer fazer a gente entender que eu não tenho que me deixar levar por aquilo que eu escuto aí fora. Mas eu tenho que ouvir a voz do Deus Altíssimo a quem eu sirvo. Muitos vão falar muitas coisas, muitos vão dizer muitas coisas, mas a minha fé está firmada na rocha de Jesus, não é no homem, porque eu ouvi a palavra, e a palavra gerou fé dentro de mim. Ah, mas até os discípulos tiveram pouca fé. Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus ia lá e injetava fé neles. Sabe o que Jesus está falando com você nessa noite? Vocês são meus discípulos e eu estou injetando fé em vocês de novo. Creia que Deus pode mover os céus e a terra. Pode virar qualquer situação. Ele pode transformar a maldição em bênção. Pode transformar a morte em vida. Pode fazer qualquer coisa. E Ele vai fazer, na medida da nossa entrega a Ele. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ver o agir de Deus ao seu redor. Mais você vai ver o agir de Deus ao seu redor. Para encerrar a palavra, que às vezes a gente pensa que estou tão cansado, não vejo nada acontecer na minha vida. Será que Deus não se esqueceu de mim, não? Ou será que eu estou agindo de forma contrária à vontade de Deus? Aí Deus olha para nós e diz assim, no versículo 3: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então o Senhor está dizendo para nós assim, olha, tudo que você está ouvindo, que está diminuindo a sua fé, não vem de mim. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu ando com Ele, mais a minha fé é fortalecida, e nada que o diabo vai falar para mim vai fazer efeito. Nada. Mas eu prossigo para o alvo, sabe? Para a soberana vocação em Cristo Jesus. É lá, ó. Eu estou mirado lá. É em Cristo. É lá que eu estou olhando. Eu vou chegar lá. Não importa o que está acontecendo ao meu redor. 10 mil caíram à minha direita, 1000 caíram à minha esquerda. Não, eu estou olhando para Deus. É lá. E eu não vou ser atingido. Você não vai ser atingida. Você não vai ser atingido. Porque se você está olhando para Deus, caminhando com Ele, você está prosseguindo em conhecer o Senhor. E Ele vai dizer, ó, a sua saída é como a alva. É certa. O que Ele está dizendo aqui? Quando você dorme, no dia seguinte o sol não vem, não clareia, Ele está dizendo assim, olha, a sua saída é certa como a alva. O seu escape é certo como a alva do dia seguinte. Deus está preparando o seu escape, a sua saída. Você olha para um lado, está tudo escuro, né? Mas vai chegar uma hora que vai clarear, e vai nascer o sol, e você vai ter a saída que você tanto precisa. Ele está dizendo para você, é certa, e a nós virá como a chuva. E essa chuva que ele está falando aqui é a primeira chuva. Quem é agricultor, quem planta, sabe que existe a primeira chuva e sabe que existe a última chuva. Então o versículo vai dizer assim: virá a nós como as chuvas de inverno, as primeiras chuvas, e como as chuvas da primavera,
as últimas chuvas que regam a terra. Sabe o que ele está dizendo para nós nessa noite? Além de falar sobre que ele tem a primordial vontade de abençoar nossa vida no início e também no final, ele está dizendo assim, ó, eu sou o ômega, alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Nada pode suplantar aquele que é o dono da história. Ele é o dono da história. Ele é o dono da sua história. Ele é o dono da nossa vida. E Ele está dizendo para você nessa noite, eu tenho cuidado de você de tal forma que eu sou o princípio e eu sou o fim da sua história. Deus tem um lugar preparado para nós. Ainda não chegou o fim. Jesus está preparando um lugar para nós. E essa noite o Senhor está dizendo para você, Ele virá. Jesus Cristo virá. Porque Ele começou a história lá no início. E Ele vai terminar essa história quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Irmãos, não deixe de buscar o Senhor. Porque se às vezes nós passamos por momentos secos, né? Às vezes tem seca durante a nossa caminhada, né? Às vezes a chuva dá uma parada. Mas Ele está dizendo para você, eu sou o dono da chuva. Durante 3 anos e meio, Elias disse para não chover. 3 anos e meio. Mas no momento que o Espírito Santo falou para ele que iria chover, ele disse assim, moço, era o moço dele, vai lá em cima e vê se tem uma nuvem. Aí o moço foi lá na montanha, olhou, tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias diz assim, pode dizer para o rei que vai chover. Às vezes você está vendo só uma nuvenzinha, né? Tamanho da mão de um homem. Pequena nuvem. Mas tenha fé, porque o dono dessa nuvem pode transformar essa nuvem numa tempestade, numa chuva abençoada, numa chuva seródia, que vai molhar toda a sua plantação e daqui a pouco ela vai começar a brotar de novo. E o Senhor vai te dar algo que você jamais tinha imaginado em receber dele. Creia que esse Deus está aqui hoje. Esse Deus está fazendo algo tremendo na sua vida. E vai trazer coisas inesperadas, sobrenaturais, que às vezes nós nem pensamos em receber. Mas Ele vai nos dar em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Tinha mais coisas para falar aqui, mas o Senhor mandou parar. Já falou o que tinha que falar. Nós vamos participar da ceia do Senhor, irmãos. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor. Eu vou entoar esse louvor de novo. E eu queria que você pensasse naquilo que Deus tem feito na sua vida. Se houver algo para você se arrepender, se arrependa. Não tenha medo de se arrepender. Deixe o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Sobre a filha de Sião. Deixa o Espírito Santo falar com você. Há um médico em Gileade,
há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará, viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Sobre a filha de Sião. Converse com Deus. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Cante, cante. Há um bálsamo, há unção em Gileade. Peça para o Senhor vir sobre a sua vida. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Oh Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Te bendizemos. Te dizemos, Senhor, que nós precisamos de Ti, Pai. E que muitas vezes nós não entendemos o Teu tratar conosco, Senhor. Mas nessa noite, Espírito Santo, Tu tem falado com a Tua igreja, como naquela época, quando falou com o povo de Israel, Senhor. E essa noite, Senhor, é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de arrependimento, Senhor. É uma noite de ceia. E, Senhor, eu sei que Tu quer, Senhor, nos tratar, nos curar, Senhor. Derramar sobre nós o Teu bálsamo, Senhor. Derramar sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia através de Jesus. Então, fala com a Tua igreja mais um pouco, Senhor.
e que nós sejamos, Senhor, tocados de tal forma pelo Teu Santo Espírito, para que nós não venhamos, Senhor, atrapalhar o Teu agir na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, diante da nossa fraqueza, diante daquilo que às vezes nos atrapalha. Mas nessa noite, Senhor, onde nós estamos ministrando a Tua ceia, Senhor, vem com a Tua graça sobre nós mais uma vez. Exerce a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos do Teu perdão, Senhor. Nos arrependemos daquilo que nós fizemos, Senhor, e queremos, Senhor, ser tratados pelo Teu Santo Espírito, porque nós queremos um dia entrar no Teu reino, Senhor, e é só desse jeito que nós vamos conseguir entrar no Teu reino, Pai. Que a Tua igreja nessa noite ela entenda isso, Senhor, e que haja arrependimento, cura, salvação, Senhor, libertação no Teu povo. Senhor, abençoa a Tua mesa, Senhor, a mesa, Senhor, da comunhão, da ceia do Senhor. Abençoa os elementos, Senhor, toca em cada um deles. O pão, Senhor, que tipifica, Senhor, o corpo de Cristo. Senhor, o corpo de Jesus que foi dilacerado naquela cruz por nós. Também da mesma forma, Senhor, o sangue do Teu Filho Jesus, que também verteu o Seu sangue por nós no madeiro, Senhor, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à salvação que vem através de Jesus, Pai. Essa noite, Pai, que esse ato não seja só um ato, Senhor, aonde nós não temos o entendimento daquilo que estamos fazendo, mas que Tu traga sobre cada um de nós, Senhor, o entendimento, Senhor, do que é participar da Tua ceia, Senhor. Nos faz entender a Tua palavra, Senhor. Nos faz entender a Tua vontade para nós, Senhor. Usa, Senhor, a cada um de nós como Tu bem entenderes, Senhor. E faz de nós, Senhor, aquilo que Te agrada. Nós oramos crendo naquilo que tem nos ensinado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 17 diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis, louvar-los-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo.
A ceia do Senhor, irmãos, é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que não é o pão da padaria, mas é você. Somos eu e você. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo dele. Então eu preciso entender que eu e você fazemos parte de um todo. E eu e você precisamos estar de forma digna participando daquilo que Jesus nos ensinou, para que eu não traga juízo para a minha própria vida. Deus quer abençoar a sua vida. E eu queria te convidar a participar da ceia do Senhor nessa hora. Você pode sair do seu lugar, pegue o seu cálice, pegue o seu pão e volte para o seu lugar. E aí nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Amém? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De Deus receba da graça, da graça, da graça de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Pega o seu pedaço de pão. A palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o seu pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, aqui está um símbolo daquilo que tu fez por nós naquela cruz, Senhor. Esse pão aqui não é o seu corpo, mas é um símbolo dele. E nós nos lembramos, Senhor, do teu sacrifício naquela cruz, onde tu verteu, onde tu foi rasgado, Senhor, por causa de nós, o seu corpo foi dilacerado. E hoje nós temos a oportunidade de te homenagear, Senhor, de trazer à memória aquilo que tu fez por nós. Por isso nós te louvamos e te bendizemos por ter entregue o seu corpo em favor de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, pegue o seu cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, aqui está o cálice que simboliza, Senhor, o sangue de Jesus. O sacrifício que Jesus fez por nós ao derramar naquele lugar todo o seu sangue por causa de nós. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida, Senhor. Mas Jesus foi lá por nós e pagou a nossa dívida. E hoje nós temos a condição de estar aqui agradecendo a Ti, Jesus, por aquilo que fez por nós. Te louvamos nessa noite e te bendizemos pelo teu sacrifício por nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar do cálice. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Levante a sua voz. Levante a sua voz e adore ao Senhor nessa noite. Agradeça a Jesus por aquilo que Ele fez por você. Te louvamos, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor.
Aleluia, aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Só Tu és Senhor das nossas vidas, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Só pela Tua graça, Senhor. Só pela Tua graça, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Porque, Senhor, só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna para nós, Senhor. E hoje, Senhor, nós ouvimos as Tuas palavras e tem sido gerado em nossos corações a fé necessária para andarmos na Tua presença. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaude ao Senhor, irmão. Adore. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Só Ele. Só a Ele. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, no retorno para o nosso lar. Mas, Senhor, cuida de nós para que nós não venhamos a perder aquilo que Tu nos deste nessa noite, Senhor. Que nós possamos nos lembrar de Ti todos os nossos dias. Que possamos andar debaixo das Tuas mãos, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe, minha irmã. Deus seja contigo em nome de Jesus. Graça e paz. Só um minutinho, fica sentadinho aí, só um minuto. Bota uma musiquinha, irmão. Tem lembrancinha, irmãos? Amém? Tem lembranção? Então vem cá, Teodoro, entregar seu papai, Elise. Tira a foto. Cadê o fotógrafo? Cadê o fotógrafo oficial? Tira aqui na frente. Elise, entrega o papai. Teodoro, chama o papai ali, vem, Teodoro. Chama o papai para você entregar o dele. Olha lá no papai para tirar. Vem, entrega lá o papai Fernando. Vem, não, Elise, ele vai vir aqui, amor. Papai Guilherme primeiro. E ó, Guilherme, tá mexendo contigo, hein? Então vem, Teodoro. Vem, Teodoro. Vem cá, Teodoro. Ó, eu vou ter que entregar então. Vai lá, Elise, então. Entrega lá o papai Fernando. Vamos os papais, depois os homens, depois a igreja toda. Ei.
lá vem filme. Quem te faz não foi hoje? Quer ver? Não sei. Tá lindo, né? Vamos ver. Cadê o som? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing É a Ágata, olha que gracinha. of God. Fernanda e Fernando. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Ih, olha lá o of the Teodoro. goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and now I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life. Quiserem levar para os pais a lembrancinha nossa, tá? Podem pegar aqui, tem mais marcadorzinho. Queria pedir ainda um pouquinho a atenção da igreja. Já fechou aí, né, Mar?